Questões para concursos de português. Sobre substantivos. O que é essa coisa? Bom, vamos fazer questões para descobrir, aprender o que é substantivo, né? Primeira questão. Nessa aqui, depois a gente vai ler duas questões. A gente vai ler a explicação para aprender o que é substantivo. E depois a gente tenta responder tudo sem ficar verificando as questões, só aprendendo com a prática mesmo, né? Vamos lá. Texto 3. Os velhos estão sempre aconselhados os jovens a guardar dinheiro. Digo que este é um mau conselho, não aguardem um centavo e vistam em si mesmos. Apenas, eu nunca economizei $1 sequer antes dos 40 anos de idade. Harry Ford. Velhos e jovens no texto 3 são originalmente adjetivos. Adjetivos. Você sabe o que são adjetivos? São trecos que são usados para colocar como é que se diz? Uma preposição, uma posição, uma possibilidade, conteúdo, uma situação, Droga, qual é a palavra mesmo para adjetivos? Colocar Bom, cãos velhos, sabe? Cãos velhos. Isso é um adjetivo. É um treco extra que coloca para dar um tipo de condição para a pessoa, a coisa. Bom, velhos e jovens, textos são geralmente adjetivos que se encontram substantivados. O mesmo ocorre na seguinte frase. Substantivados, né? Ou seja, você lembra o que é substantivos? São nomes de coisas, são palavras nomes. São palavras que têm significados. Então, nesse caso aqui, eles usam velhos como substantivos, ou jovens como substantivos, mas normalmente são adjetivos, entende? Pelo menos é isso que eu tô lembrando da minha cabeça, tá parecendo o que significa substantivos. Daí, um exemplo aqui vamos ver, os homens realmente educados, de novo, educados é um adjetivo, são os autodidatas. Os que aprendem sozinhos, né? São os autodidatas. Estou confuso. Próximo. O que a escultura faz ao mármore? O que a escultura faz ao mármore? Escultura é um substantivo, mármore, substantivo, a instrução faz a alma humana, a instrução. Instrução é verbo, faz a alma humana. Você é único. Se isso não é suficiente, algo se perdeu. É difícil uma pessoa sentir-se confortável sem ter a própria aprovação. O homem sem educação é a caricatura de si mesmo. Esse aqui, eu acho que esse aqui, ó. Caricatura. É a caricatura de si mesmo. Normalmente a caricatura é usada como um adjetivo. Não, eu acho que tô errado de novo. Cara, eu não tenho a menor ideia. Vamos só chutar aqui, vem mais, que dá mais pontinho pra cabeça. Que parece mais certinho. Os homens realmente educados são os autodidatas. Não. A escultura faz ao mármore e a instrução faz a alma humana. Isso aqui. Não é que eram os realmente educados? Bom, vamos ver a explicação. O que é substantivo? Voltando, o ponto é: os homens realmente educados são autodidatas. Esse aqui é certo. De cara, deixamos nosso gabarito. O autodidata era originalmente um adjetivo. Aqui, ó, esse problema pra mim era o autodidata. O autodidata eu não conseguia identificar como um adjetivo. Que virou, pra mim era um substantivo. Quer dizer, claro que no objetivo, na palavra, ele estava sendo usado como substantivo, né? Mas, pra mim, o autodidata já era substantivo desde o começo, e não um tipo de adjetivo. Uma pessoa autodidata é aquela que se aprende as coisas sozinhas, sem a ajuda do professor. Assim, na frase o adjetivo autodidata está substantivado, exercendo a função de um substantivo. Isso pode ser comprovado porque a presença de artigo definido os antes dos autodidatas. Olha, eu não sabia que podia usar um artigo definido para separar substantivos. Interessante. Vamos ver os erros das próximas. O adjetivo humana está exercendo a função de adjetivo normal. Os adjetivos único e suficiente estão exercendo o papel de adjetivo normal. Único se refere a você, já suficiente se refere a isso. Difícil está se referindo a sujeito oracional. É uma palavra. A pessoa sentir-se como confortável sem ter a própria aprovação. Um adjetivo mesmo, não um substantivo. Interessante. Próxima questão. Sendo o Brasil, a ética chegou a esse ponto, imagina a etiqueta, que é uma pequena ética. Interessante. A autora da frase, se refere à forma etiqueta que perdeu o valor diminutivo e passou a designar uma outra realidade. Na frase abaixo, em que o vocábulo sublinhado conservou o valor diminutivo. Cara, eu não tô entendendo essa coisa de valor diminutivo. Etiquetazinha, etiquetinha, etiqueta. Que é a pequena ética. A etiqueta, ética. Etiqueta. Etiqueta é assim, na verdade é assim. A palavra para o método de a pessoa agir com ética, basicamente. Não basicamente. Etiqueta é uma palavra que se convém a um método. Não. A base, não. As normas usadas em um certo momento. A etiqueta de bailes, a etiqueta de festas, entendeu? Mas pequena ética. Bom, a frase abaixo em que o vocábulo sublinhado conservou o valor diminutivo é... A ser perguntado sobre em que dia da semana estava, teve de consultar a folhinha na parede da sala.
A ser perguntado sobre em que dia da semana estava, teve que consultar a folhinha na parede da sala. A ser perguntado sobre em que dia da semana estava, teve que consultar a folhinha na parede da sala. A ser perguntado sobre em que dia da semana estava, teve que consultar a folhinha na parede da sala. A se perguntar... O problema é que eu não entendo essa coisa de subdiminutivo. Então eu tô repetindo a coisa sem parar, sem entender. Vai. Cervejinha, camisinha, camarim, gotículas. Após a chuva havia gotículas de água no vidro. Bom, certo, eu acho que agora com essa palavra aqui fez muito mais sentido do que essa coisa de etiqueta, meu. Gotícula é um diminutivo de chuva. Da água, da chuva. Gotas da chuva, entendeu? O avião, o avião. Deu certo o meu raciocínio. Caraca, o problema é essa palavra etiqueta aqui. Eu não consigo entender o que é etiqueta. Como é que etiqueta é um diminutivo de métrica, meu? Não faz o menor sentido pra mim. Próxima questão é de substantivos. Quadro negro é um substantivo de forma plural que forma o plural do mesmo modo que forma o plural. Quadro negros que forma o plural do mesmo jeito. Ou seja, primeiro eu tenho que identificar como é que é o plural de quadro negro, que é quadro negros, quadros negros ou quadros negro. Obviamente, não faz o menor sentido nenhuma das palavras que eu falei, a menos que eu diga quadros negros. As duas palavras em as duas palavras com o no plural, certo? Então, agora eu tenho que tentar alguma outra que faz sentido no plural também, com as duas. Quadro negro é um substantivo que forma o plural abaixo assinados. Abaixo os assinados. Altos falantes. Alto-falantes. Isso aqui não. Segundas-feiras. Não. Sempre es viva. Não. Canetas tinteiro. Canetas tinteiro, canetas tinteiros. Não. Abaixo os assinados. Eu acho que isso aqui. Né? Que era segundas-feiras. Substantivos, né? Nessa aqui eu não vou pesquisar, não. Só vamos continuar as palavras. A frase do texto aqui ocorre a presença de um adjetivo substantivo. Um adjetivo, se lembra que dá uma atenção. E um substantivo, esse treco foi utilizado, pelo menos se a gente tentar copiar o mesmo sentido daquela primeira pergunta, e o adjetivo virou um substantivo. Bom, há sutis melhoras à frente. Sutis melhoras. Melhorar é um adjetivo. Está sendo usado como substantivo nessa classe? Ah, lembra daquela coisinha que falou no começo, na correção da outra pergunta? Se tiver um adjetivo conectivo, dá para dizer que ele virou um substantivo. Então, esse aqui que eu tô pensando, ó, do. Nasce muitas vezes do agudo da crise. Agudo é um adjetivo, vira substantivo. Acho que esse aqui mesmo. Vamos testar? Acabou dando certo. É o que a gente aprendeu. Artigos. A mais o mais um mais de. Antes do adjetivo igual substantivo. Próxima questão. Os pares de palavras abaixo mostram uma estrutura idêntica nos termos de classes de palavras. O par que mostra uma estruturação diferente é... O par que mostra uma estruturação diferente... Como assim? Mostra uma estrutura, substantivo. Estrutura de identificar termos de classes de palavras. Em termos de classes de palavras. Uma estruturação diferente. Acho que entendi. Quer dizer, acho que eu entendi o enunciado, não estou ainda usando as questões. Basicamente ele está falando que vai ter dois pares de palavras, certo? Duas palavras. Daí, cada uma dos trecos vai ser de um... Cada par de palavra vai ser de só um tipo de classe de palavra. Tipo, uma vai ser só artigo, uma vai ser só adjetivo, uma vai ser só substantivo, uma só vai ser verbo, tá. E daí eu tenho que escolher que tem dois diferentes. Uma, tipo, um adjetivo substantivo ou desses tipos, né? Então, vamos ver. A parte que mostra uma instrução diferente é curiosa aberração, duvidosa justiça, absurdo inexistente, antiga alegação, antiga é um adjetivo, alegação, mesmo número, nem ideia. Pulando. Absurdo inexistente. São bem ao contrário, né? Deixa eu ver a questão. Bom, voltando. Bom, eu dei uma olhada, pesquisei e entendi, finalmente, que eu não entendi realmente o que era para responder essa questão. Essa coisa aqui, na verdade, não tinha nada a ver com aquela coisa que eu chutei da inicial. Tá vendo isso aqui? Curiosa aberração? Na verdade, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um substantivo. E essa regra de adjetivo mais substantivo, que é o nome aqui,
repete em todos os trecos. Esse aqui é um adjetivo, esse aqui é um substantivo. Esse aqui é um adjetivo, esse aqui é um substantivo. E esse aqui é um adjetivo, esse aqui é um substantivo. Repetia tudo isso, essa regra aqui de adjetivo e substantivo em todos os trecos. Só que daí, no sentido dessa frase aqui, essa aqui, é que esse aqui é um adjetivo, certo? Esse aqui continua sendo um adjetivo, só que no sentido dessa frase aqui, ele vira um adjetivo substantivo, ele vira substantivo. Enquanto que o inexistente vira o adjetivo da frase. Ou seja, no sentido, transforma as duas coisas em coisas diferentes. E essa era a coisa estranha dessa questão. Bom, próxima questão. Tem bastante questão de substantivo. Observe a chave seguinte. 1º de maio. O que será que aconteceu em 1º de maio de 2014? O trabalho empobrece o homem. A corrupção e a inflação. A corrupção, a inflação e os impostos ou empobrecem. Ou empobrecem. Hã? Achei quando eu li a primeira vez, eu achei que estava escrito empobrecem. Ou empobrecem. Ou a corrupção, a inflação e os impostos ou empobrecem. Ah, empobrecem o homem, porque ele era um homem. A abreviatura oficial dos meses do ano é feita com as... Isso aqui é substantivo? Interessante que esse conteúdo desse significado de substantivo. Seguidos do ponto de vista, nesse caso, a única forma de abreviatura que de fato nada abrevia é... Que de fato nada abrevia, ou seja, uma coisa que não é uma abreviação. Janeiro, maio, agosto, setembro, dezembro. Ué, volta. Nesse caso, a única forma de abreviatura que de fato nada abrevia. Não estou entendendo. Será que é o maio? Tipo, de fato nada abrevia, por causa que se você colocar maio, a única coisa que abreviou, apesar de ter só 4 letras, foi tirar o O, né? Mai. 7, 10. Ah, olha aqui, ó. Jan, Mai, Ago, 7. Todas essas coisas são basicamente abreviações, certo? Porque você pode entender que elas são abreviações. Só que 10 é dizer a abreviação de dezembro, só que quando abrevia ela praticamente vira outra palavra, né? Ela vira 10, a palavra 10, entendeu? Pelo menos eu acho que esse é o significado dessa questão estranha. Vamos ver. Né, que deu errado? Era o Mai mesmo. Por que será que... Qual era essa enunciado questão de substantivo estranho? Já é a segunda vez que eu não entendo nada do enunciado meu. Voltei. E entendi a explicação. Porque não faz o menor sentido, mas entendi. Basicamente, esse treco aqui do enunciado, a forma de abreviatura que nada abrevia realmente era o maio. Só que era por causa assim. Das regras A, B, N, T, que são umas regras básicas para tudo, de qualquer tipo de coisa, que ficam sendo criadas, as regras de abreviação, existem certas regras de abreviação de meses. Tipo o abril, que tem 5 caracteres, vira A, quer dizer, tira o O, não vira maiúsculo, vira A, B, R. 3 letras e um ponto, entendeu? Todas as abreviações terminam com pontinho final. Daí o problema é essa coisa de análise. No final, isso aqui virou de 5 caracteres para 4 caracteres. Tipo, na minha cabeça, eu nunca consideraria contar o ponto de vista como caractere, mas é contado. Então, ele vira 4 caracteres. Ou seja, o que aconteceu? Teve uma abreviatura, abreviou, ficou menos letras, não é? E, obviamente, com todas as outras palavras que têm muitas mais letras, obviamente, elas ficariam menores. Só que daí tem um problema. No maio, tá vendo? Como eu disse, comentei e achei mais estranho, né? Eles contam a droga do pontinho como uma caractere. Então a palavra maio, ma-i-o, que tem 4 caracteres, abreviando viraria M-A-I, pontinho. 3 sílabas mais um treco. Ou seja, não houve abreviação porque elas continuam com a mesma quantidade de caracteres. E esse é o problema. Não, por causa que não continua com a mesma caracterização, não é considerado uma abreviação. E por isso não foi considerado nas normas ABNTs como uma palavra que tinha abreviação. Então, todas as palavras do mês, do ano, tem uma abreviação de 3 letras, mais um pontinho, dando igual a 4 caracteres. Mas o maio não tem esse tipo de coisa. Ele não existe. Não existe essa droga de caractere, de abreviação, porque mesmo se você abreviasse, ele continuaria a mesma quantidade de caracteres. Bom, essa é só porque eles contam a droga do pontinho, que não faz muito sentido pra mim. Mas normalmente escrevem sim o maio com 3 letras e um pontinho, mas só como forma de manter um padrão. Tipo, se uma frase eles começam a escrever janeiro, pontinho, ou numa listinha, tabela, eles acabam colocando o mai e o como abreviado também do mesmo jeito. Apesar de não ser necessário e não ser regra. Próxima questão. Nessa frase, as palavras galo e galinha indicam o macho e a fêmea. Marque a opção que a indicação de fêmea está errada. Ou seja, tem que encontrar uma palavra que a substantivo não está articulado corretamente. A palavra, se você não percebeu, a palavra está bem aqui, ó, a frase. A galinha, o galo e a galinha formavam um belo casal. Bom, voltando. Bode e ovelha.
Ovelha é o feminino de bode? Acho que está certo. Leão e leoa, certo. Homem e mulher, certo. Cão e cadela. Cão e cadela. Cão e cadela. Gato e gata. Gato e gata. Ah, e agora? Né? Tem palavras que não tem nada a ver. Gato e gata. Cadela. Cão. Cachorra. Que droga, eu acho que cadela tá certo. Bode, ovelha. Bode, ovelha. Ovelha, cadela. Qual o nome da sua cadela? Eu acho que tá certo, cadela. Acho que gata tem um problema pra mim. É só o bode e ovelha, que eu não tenho certeza, né? Porque são palavras que a gente não usa muito. Mas e gata, e gata, e gata. Porque eu acho que gata também pode ter uma palavra engraçada pra representar. Que eu não lembro. Ah, vamos de bode e ovelha mesmo. Deu bode e ovelha. Qual será que é o feminino de bode? Cabrito? Não, cabrito é o bebê. Bode. Nem ideia, cara. Bom, acho que o bode, o cabrito e a ovelha são animais diferentes, né? Próxima questão, ainda substantivo, certo? Quando a bem-amada vier com seus olhos tristes e a perguntar: Ele está? Alguém dará a nosso recado sem endereço. Quando vier o amigo, e quando vier o credor, e quando vier o parente, e quando vier a tristeza. Ou seja, um monte de pessoas vão lá e você fala uma coisa diferente para cada um. E quando a morte vier, o recado será o mesmo. Não está, não tem endereço. Nesse segmento do texto, os elementos sublinhados correspondem a determinadas representações. A sinalização que indica a representação incorreta, uma coisa correta. Representações. O parente é o pai. O parente é uma relação familiar, certo? Quando vier o parente, relação familiar, certo? Credor. O credor é uma pessoa. Quando vier o credor, é uma pessoa que tem uma relação de dever, uma relação de crédito. O credor, o dever, não faz sentido. O amigo, quando vier o amigo e quando vier o credor. Amigo é amizade. Bem-amado. Quando o bem-amada vier com os seus olhos tristes e perguntar, ele está? Alguém dará o nosso recado sem endereço. Bem-estar, amor? Não sei, na verdade não sei. O credor, o dever, a tristeza, o trabalho. E quando vier a tristeza, e quando vier a morte. Bom, esse trabalho não tem nada a ver, né? Legal, deu certo. Próxima questão. Mais uma vez, um conflito armado entre traficantes e policiais ocorre em uma área atendida por unidades de polícia pacificadora no Rio. Sempre que fica assim acontecer, né? E deixa vítimas. O substantivo sublinhado quanto ao gênero está no mesmo caso do substantivo. Mesmo caso? O que tá feminino? Ou que tá... O quê? Não entendi. Espera, mesmo caso. Provavelmente vai ser aquela coisa de novo de artigos viram... Artículos viram substantivos, ou substantivos viram artigos. Adjetivos, né? O substantivo sublinhado quanto a gênero. Espera, tá falando de gênero, né? Gênero é feminino. Está no mesmo caso do substantivo. Feminino ou masculino. Vítima, vítimo. Espera, na verdade não existe vítima, né? Então essa é uma palavra sem gênero, mas ela foi pluralizada. Está no mesmo caso do substantivo. Está no mesmo caso dentista, dentistas. Isso aqui fica a mesma coisa, né? Crianças, crianças. Homem, homenas, menino. Personagens, personagem. Crianças, crianças. Não, crianças. Vítimas, crianças, dentistas. Pra mim parece que as duas estão certas, mas vamos ter dentistas mesmo. Era crianças, né? Qual será a razão? Próxima questão. Um bom livro se refere a um só livro. Um bom livro se refere a um só livro. Quando nos referimos a mais de um, essa frase deve ser colocada no plural, cuja forma correta é uns bons livros, nada a ver. Uns bons livros, nada a ver. Um bom livros, nada a ver. Uns bons livros, nada a ver. Uns bom livro. Uns bons livros, livros, livros. Um bom livros. Uns bons livros. Ah, uns bons livros. Um bom livros. Uns bons livros. Uns bons livros. Eu acho que é para conectar todos. Todos têm que ser pluralizados, né? Deu certo. Próxima questão. Um pote. Se seu chuveiro foi aquecido a gás, os primeiros minutos até a água esquentar consomem 15 litros. Coloque um balde embaixo do chuveiro para recolher água fria, que pode ser utilizada para limpeza. Muito boa dica, né? Para recolher água fria, esta frase do texto, se nominalizada, que seja, virar um substantivo, adquiriria a seguinte forma. Na verdade, eu não tenho a menor ideia do que é normalizar, né? Mas está falando que é uma questão de substantivo, então normalizar deve ser substantivar. Para recolher água fria. E vamos usar aquela coisa. Para que se recolha, não. A água. Para a acolhida da água fria. Para a coleta da água fria. Para que a água fria seja recolhida. Para a coleta ou para a acolhida? De novo, vamos ver aqui. Artigo
Para substantivo. Acolhida, para colhida da água fria, para coleta da água fria. Vamos usar coleta. Só porque eu só usei a coleta porque parece mais funcional do que uma escolhida, né? E acabou dando certo. Mas não sei por quê. Vamos para a próxima questão de substantivos. Assinale a opção que indica a palavra que é presente em uma forma plural errada. Os chapéus. Os chapéis. Tá errado. Os chapéis. Não é que dá certo? O que tá errado é os cafezinhos. Olha, isso aqui tá muito errado. Cafezinhos, cafezinhos, cafezinhos. Cara, eu devia ter lido até o final, porque isso aqui tá muito errado. Próximas questões. Olha, acabou as questões substantivos. Tchauzinho.